O casamento da Gabriela Spanik com Miguel de León foi o casamento do século na Venezuela. Teve direito até jegue revoltoso lá na porta da igreja sem querer deixar a noiva, como eu mostrei no vídeo da semana passada. Se você não viu, assista, porque olha que casamento. E para um casamento tão assim cheio de coisa, né, o divórcio também não podia ficar por baixo. Olha, o divórcio da Gabriela Spanik com Miguel de León é assim uma verdadeira novela mexicana. Teve de tudo, teve traição, teve chifre, teve igreja, teve arrependimento, teve um pai desconhecido. Olha, é muita coisa. Nem sei se vai dar tempo de contar tudo nesse vídeo, mas eu vou tentar. Bom, a Gabriela Spanik estava casada com Miguel de León antes do sucesso da Usurpadora, né? Eles eram já muito famosos lá na Venezuela, mas ainda não no México. Com a ida dela lá para o México para fazer a Usurpadora, Miguel de León, que não largava ela um só minuto, foi junto e conseguiu lá uma ponta como o Douglas Maldonado. Eu acho que você deve lembrar, né, que quando a Gabriela Spanik veio ao Brasil, Miguel de León ia atrás dela. É que nem aquela música lá do Tentação do Silvio Santos, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Miguel de León, pelo que a gente via na televisão, não se importava de ficar assim, sendo coadjuvante, não. Sempre que mostrava ele lá na plateia acompanhando a Gabriela, ele estava com um sorriso. Então, assim, a impressão que dava é que ele era um marido muito bonzinho, no sentido, não ficava ali com inveja da mulher que estava ficando mais famosa do que ele, pelo menos aparentemente não. Bom, então o casamento foi andando, eles ficaram casados 5 anos, que a gente já pode ver aí mais ou menos como um recorde. E eles ficaram casados durante 5 anos. A coisa começou a desandar em 2002, quando ela foi para a Colômbia fazer uma novela chamada La Venganza, né? Ela estava lá na Colômbia, enquanto que ele ficou no México gravando a novela Carinha de Anjo. Finalmente o primeiro protagonista dele, né? Depois da Usurpadora ele fez algumas outras participações, como por exemplo em Gotinha de Amor, mas assim, para entrar com a porta grande mesmo, finalmente o protagonista foi com Carinha de Anjo. Essa separação não fez muito bem. Se você já namorou à distância, você sabe que namoro à distância é muito complicado. Sem falar que é um casamento de duas pessoas famosas que são atores e que tem que beijar outras bocas ali no trabalho. Ou seja, é uma combinação que não poderia dar certo. E a Gabriela teve como par romântico na novela La Venganza um ator chamado José Ángel Llamas. Ele não foi assim realmente muito conhecido pelo Brasil, mas ele se tornou, digamos assim, um hit lá fora, né? E olha que é um caso muito curioso o desse José Ángel, porque ele não ficou famoso através de uma novela da Televisa, não. Ele ficou famoso com as concorrentes pequenas ali, com TV Azteca, com uma novela chamada Nada Personal. Depois ele foi fazendo em outras emissoras latinas, fez na Telemundo e tudo mais. Então foi, digamos assim, um caso à parte, né? Mais ou menos, não sei, talvez como Thaís Araújo, que fez muito sucesso estando na Rede Manchete e não na Globo. Acontece assim a cada 100 anos. Inclusive, quando passar uma propaganda, ao invés de você pular, deixa a propaganda rodando e aproveite o momento aí para escrever nos comentários se você já assistiu alguma novela do José Ángel Llamas. O que é que você acha dele como ator? E se você nunca viu nada dele, escreva aí embaixo qual dos dois você acha mais bonito, o Miguel de León ou o Ángel Ratinho Llamas. Mas bom, então os dois estavam lá fazendo essa novela e ao que tudo indica, eles se apaixonaram, se pegaram, sei lá, deram uns amassos, né? O Miguel de León depois deu uma entrevista dizendo que não houve traição, não houve terceiros. Mas fica um pouco difícil de acreditar nele, né? Primeiro porque o José Ángel, ele também era casado nessa época e ele não nega que traiu a esposa mais que coelho descontrolado. Então foi impossível não relacionar o divórcio com traição. Depois eu fiquei até procurando algumas coisas aqui para saber realmente quais foram as falas da Gabriela Spanik. Cheguei a ler um comentário que foi até no vídeo que eu fiz na semana passada de um inscrito aqui do canal que comentou que a Gabriela Spanik teria, em um livro que ela escreveu, dito que o Miguel de León só sabia fazer de sobremesa Maria Mole e ela queria comer rapadura. Eu acho realmente que não foi por isso não, porque se fosse teria muita coisa na internet falando sobre isso e eu não vi praticamente nada, sem falar que também seria algo fácil de se resolver, né? Nada que um chip azul da TIM não resolvesse, até mesmo porque, né, as pessoas também precisam entender que nem sempre, digamos assim, a repartição precisa ser oferida por um membro municipal. Às vezes você dá outro jeito ali, entendeu?
Então, não acho que foi por isso não. A versão oficial do Miguel de León é que quando eles se viram, né, 3 vezes depois dessa distância de países, um gravando num lugar e outro em outro, ele percebeu que não dava mais porque eles haviam mudado completamente, principalmente ela. Antes os gostos eram agora os gostos eram outros. E a Gabriela Hispânico chegou a dizer que não tinha mais amor. A impressão que muita gente tem é que ela não o valorizou. E a gente precisa valorar as coisas boas. Por isso, valorize esse canal e se inscreva no canal se você não está inscrito ou inscrita. É só descer um pouco a tela e botar o dedo aí onde diz inscrever, tá bom? Valore aqui o canal, por favor. Então, foi um casamento que se terminou um pouco unilateralmente. Se fosse por ele, segundo ele, né, ele teria tentado mais e tudo mais. Para ele foi muito triste, porque divórcios é assim, né? Num divórcio sempre acaba um sofrendo mais do que o outro. Isso quando não sofre a família inteira. Na minha família é imensa. Praticamente não tem divórcio, mas teve um, nossa, que valeu assim por 10. É tanto problema, é tanta coisa, e vai ter uma de filho, e depois vai ter a coisa da separação dos bens. E olha, meu filho, se você vai se divorciar de um espírito de porco, se prepare. Porque olha o estresse que você vai ter no decorrer da sua vida, principalmente se você tiver filho. Falando assim, né, você vai dizer, Zé, então não vou nem me casar. Não, se case. Se case, faz parte da vida, né? Os estresses, cada um vai carregando aí a sua cruz. Mas que divórcio é uma coisa do satanás. Porque é muito complicado. Menos mal que os dois não tiveram filhos. E não tiveram porque, segundo o Miguel de León, eles decidiram que não era o momento, principalmente por conta dela, que estava começando a entrar ali no mercado mexicano, né, a fazer o seu nome de uma maneira assim mais ostensiva. Então, se ela tivesse engravidado, por exemplo, ela não poderia ter feito todas as novelas seguidas que ela fez uma atrás da outra, né? Porto Amor, A Intrusa e tudo mais. Então, foi mais por uma questão mesmo de trabalho, apesar dele querer ter filho, mas ela não queria ter naquele momento, e ele entendia, até porque ele também estava entrando aí, né, no mercado mexicano, que demorou para ele conseguir entrar como protagonista, como eu falei, ela foi antes. Mas bom, de toda maneira, mesmo sem filho, também não deixa de ser um tanto complicado quando se é famoso, porque as pessoas vão perguntar, por que vocês se separaram? Aí a Gabriela Hispânico, uma entrevista que eu vi dela num programa chamado Com Permisso, ou Sem Permisso, bom, lá com a Marta Figueroa, ela falou que terminou porque se acabou o amor. Que as coisas que ela dava, que ela ria antes, ela já não achava mais graça, antes gostava das mesmas coisas, agora já não gostava de mais nada. E eu acho assim, ela falou um jeito assim um pouco seco e tal, né? Muita gente fala, foi o sucesso que subiu a cabeça. Pode até ter sido, mas eu acho realmente que foi esse José Ángel Llamas, né, esse cosplay de ratinho. Você já viu o bigode desse homem? Sempre que eu vejo ele aí, né, passando uma novela, ou então vendo uns vídeos para fazer aqui esse vídeo, eu pensava que a qualquer momento ele ia dizer, aqui tem café no bule. Se esse homem é traidor, esse não tem como negar. Se no caso da Gabriela ficou assim, esse daqui, meu filho, botou mais chifre do que você pode imaginar. Não só na primeira esposa dele, como na própria Gabriela Hispânico. Aí agora o povo vai dizer, tá vendo? Isso foi karma, porque depois que ela se separou do Miguel de León e ficou ali naquela reação bem tóxica entre ela e esse Ángel, que de Ángel não tinha nada, ele disse na cara dela que só tava com ela para ficar ainda mais famoso. E mesmo assim ela ainda continuou um pouco com ele até, segundo ela, ele partir para a violência, né? Porque ele, inclusive, olha, ele já traía ela com várias. Eu conheço uma pessoa que o marido dela já traiu ela com todo mundo do Tinder ali no raio de 25 quilômetros, e mesmo assim ela continua com ele e ainda ostenta, dizendo, não, o homem é meu, fica aqui comigo. Não sei, enfim, acho que talvez seja um pouco falta de amor, né? Às vezes acontece. E isso aconteceu com a Gabriela Hispânico, mesmo Gabriela, famosona, rica e tudo mais, se submeteu a uma coisa dessa. Aí o povo diz, é karma, tá vendo? Aí jogou lá o Miguel de León fora, aí vem outro e faz alguma coisa assim parecida. Bom, não sei se é isso não. Mas o que acontece é que sim, ela sofreu com o meu pão que o diabo amassou com esse homem, né? Será que a Gabriela Hispânico não tinha nenhuma amiga pra chegar pra ela e dizer, Gabriela, para de ficar com esse homem que não vale a pena, um cara que tu vai pra cama e a qualquer momento pode aparecer o xaropinho, não vale a pena, larga esse traste. Acho que não tinha ninguém pra dizer isso pra ela, não. Ou até tinha, mas vai ver, a Gabi era mais ou menos como essa pessoa que eu falei, né? Que o marido trai e ela continua lá com ele.
tem gente que olha só você empurrando realmente ali do penhasco para poder sair da frente. Enquanto Gabriela Hispanic estava dando suas cabeçadas com esse Ángel, o Miguel de León voltou para a Venezuela, né, depois de um monte de tempo ali no México, muito triste. Ele falou que com o divórcio ele passou semanas, ele passou 3 meses na casa só bebendo, sem querer sair, e que quem cuidava dele era a menina que trabalhava na casa, que o obrigava, ele disse isso, a menina que trabalhava na casa dele o obrigava a comer. E quando o divórcio é daqueles assim muito fortes, né, que ele dá uma voadora na cara, a pessoa que ficou ali, né, mais apaixonada, acaba, para poder superar, tendo que fazer uma mudança, geralmente uma mudança de personalidade, de costumes, ou então uma mudança mesmo geográfica de lugar. E foi o que fez o Miguel de León. Ele voltou para a Venezuela, foi chamado ali para fazer uma novela. Ele já tinha sido chamado para fazer várias outras novelas em vários outros países, mas segundo ele nunca ia e preferia ficar ali no México porque ele queria estar do lado da Gabriela Hispanic, ou seja, tomou distraído. Enfim, aí ele foi lá na Venezuela fazer uma outra novela e teve um programa, né, que ele participou de uma entrevista que, nossa mãe, a entrevistadora desse programa é a pessoa mais sincera, né? Ela chegou para ele e perguntou, né, porque foi que terminou. Aí ela disse, esse casamento de vocês, que foi um casamento aqui que todo mundo assistiu, aí de repente você tá com uma mulher que você ama e aí acontece tudo que aconteceu e no final das contas, calabaça, cada um para sua casa. Olha, eu dei tanta risada, porque isso aqui não é eu que tô dizendo não, foi ela que falou, calabaça, cada um para suas casas. E o Miguel de León ficou com uma cara assim, coitado. Enfim, aí ele falou realmente que sofreu muito e tal, mas que agora já tinha superado, que deseja o melhor para ela e tudo mais, né? Que também foi um pouco duro por conta das declarações dela, que ela realmente já falou que não amava mais. É duro, né? Todo divórcio, traição, com traição, sem traição, é sempre muito difícil. Mas ele estava muito feliz nesse programa, porque ele já tinha encontrado uma mulher, né? Com quem ele casou, com quem ele está casado até hoje, tem 17 anos, né? Teve uma filha com ela e depois nasceu um menino. O menino é uma fofura. O bebê deles, bom, que agora já deve estar crescido, né? Porque essa entrevista, se eu não me engano, foi lá para 2006, por aí, acho que mais ou menos por aí, 2005. Bom, então ele tá muito bem casado. E a Gabriela Hispanic, o que aconteceu com a Gabriela? Bom, ela finalmente conseguiu dar um basta lá com esse ratinho marginal. Inclusive, gente, eu tava passando hoje aqui pelo YouTube e vi um vídeo, não sei se é verdade, vi assim a manchete, ratinho fica trancado no camarim, mais ou menos que dando a entender que ele tava traindo a esposa. Espero que não, ratinho, segure aí a sua onda. Nossa, eu gosto muito da esposa dele, quer dizer, não conheço, mas me simpatizo, né? Não sei se é verdade, espero que não seja. Mas bom, mas no caso desse homem é verdade. Esse homem botou muito chifre na primeira esposa dele, botou muito chifre na cabeça da Gabriela Hispanic e nem fazia questão de esconder, muito pelo contrário, ele fazia mesmo para machucar. O cara era assim, barra pesada. Ela conseguiu largá-lo. E o que aconteceu com esse ser humano? Segundo ele foi pro México fazer uma outra novela lá, e ele muito triste e tudo mais, né? Ele sempre pensando só na fama, em dinheiro e fazendo essas coisas ruins que ele fazia, né? Ferindo as pessoas que gostavam dele e tudo mais. Ele tava assim numa vibe bem pesada, se sentindo assim muito vazio, até que um dia lá nessa gravação da novela, né, que ele tava fazendo, ele viu um cara lá que trabalhava na técnica, né? Acho que era segurando a iluminação, algo assim, alguém da técnica ali. E aí esse homem estava usando uma camisa falando assim, somente um homem pode mudar a sua vida. E do outro lado da camisa, o nome Jesus. E aí o Ángel se interessou em saber mais sobre isso. Ele já estava ali num relacionamento com uma outra atriz. E aí o menino, né, ali contra a regra e tal, chamou para ele conhecer a igreja. Ele foi para a igreja, levou a mulher junto. Aí a mulher, que também é atriz, né, falou que não queria ir, mas como ele insistiu, foi lá, só mesmo achando que seria só uma vez. E que chegaram lá e ficaram apaixonados por tudo que o pastor falou, pela mensagem e tudo mais. E aí eles viram a necessidade de largar o meio artístico, porque é um meio
tóxico e tudo mais, eles queriam dedicar a vida deles ao Senhor. Resultado, largaram a vida dos holofotes, né, aí das novelas e tudo mais, se tornaram evangélicos. O nome da igreja, se eu não me engano, é Capela do Calvário, algo assim, fica lá em Miami, Flórida. Hoje os dois trabalham para a igreja voluntariamente, é preciso ressaltar, e estão lá assim, vivendo a vida deles, muito metido realmente na igreja, ou seja, realmente, literalmente encontrou aí Jesus, né, na camisa, e saiu do mundo artístico. Então ele conseguiu dar a volta por cima, e segundo eu vi uma entrevista que ele fala no YouTube, que não pensa em voltar de jeito nenhum, que ele viu que essa busca pela fama, pelo dinheiro e tudo mais, era o que estava fazendo ele ser infeliz, e que agora com Jesus ele era completamente feliz. Olha aí, vamos aplaudir. E a Gabriela Hispanic, o que aconteceu depois então que largou esse homem? Ela conseguiu decolar na vida? Ela conseguiu algumas coisas assim um pouco complicadas, na verdade, né? Depois de largar esse homem, mais ou menos o outro que ela pegou, né, que ela ficou e tudo mais, ela engravidou. Sim, o filho que a Gabriela Hispanic tem não é do Miguel de León, não é desse uma outra pessoa que eu também não sabia, descobrir tem o quê? Uns meses aí, eu jurava que esse menino dela era do Miguel de León, mas não é não. E deu todo um rolo de paternidade. Na verdade, gente, a vida da Gabriela Hispanic é uma verdadeira novela. Então vou deixar os próximos capítulos para outro vídeo, no qual eu contarei sobre como foi essa paternidade aí muito complicada da Gabriela Hispanic, que muita gente nem tem conhecimento, né? E que o próprio menino, ele não conhece pessoalmente o pai. Dá para acreditar numa coisa dessa? E tem toda uma razão. Olha, é uma história realmente assim de novela. Como se não bastasse isso, depois teve lá o envenenamento e um monte de mais de coisas que, se você não sabe, eu já fiz um vídeo que já tem quase 2 milhões de visualizações. Nesse vídeo eu conto toda essa história da Gabriela Hispanic, menos a história desse pai. A história desse pai eu vou contar no próximo vídeo. Então já se inscreva no canal se você não está inscrito, né? Escreva aí nos comentários o que é que você acha de toda essa história. Você acha que a Gabriela realmente errou em ter ficado com esse Ángela ao invés de ter insistido com Miguel de León? A gente não pode julgar, né? Mas a gente julga porque o ser humano não vale uma cachaça. Também dê o like, que aí é mais fácil ainda do YouTube te notificar, porque ele vai entender que você gostou do conteúdo, tá legal? Para se inscrever é só baixar aí um pouquinho, clicar aí, tá? E no mais é isso, gente. Calabaça, calabaça, cada um para suas casas. Acabou, Marginal.